O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando-os aos discípulos para que os distribuísse. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000, e Jesus os despediu. Jesus entrou na barca com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de arregaçar as mangas e ajudar a Jesus a distribuir o pão, não só o pão material, mas também o pão espiritual. Não só aquele pão que sacia a nossa fome por um tempo, mas aquele pão que sacia a nossa vida para a eternidade. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus contou aqui com os discípulos para saciar a fome daquela multidão. E Jesus, meus queridos, conta com cada um de nós para saciar a fome de tantos que estão por aí famintos. Famintos no sentido pleno da palavra, não é? No sentido material, sem ter o que comer, não é? Muitas vezes comendo comida aí de lixo, tirando lá na cesta do lixo. Jesus está nos chamando para ir ao encontro desses e saciar-lhes a fome. Mas Jesus quer também, meus queridos, que nós saciemos a fome de tantos e tantos que estão sedentos da sua palavra, que estão sedentos do Evangelho, que estão sedentos de uma espiritualidade forte, estão famintos. E nós, conhecendo pouco, que seja pouco, a palavra de Deus, nós precisamos colocar esse pouco dos dons que nós temos a serviço daqueles que estão famintos, que não têm, não é, o que dizer do próprio Jesus, o que dizer da própria palavra do Senhor. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos aqui imaginar 3 dias aquela multidão sem comer. A gente passa, não é, algumas horas sem comer, a gente fala, não, eu tô com a fome, não é verdade? Às vezes a gente acabou de almoçar, daqui a pouco já está querendo tomar um café, e as pessoas, às vezes aí um vizinho, às vezes aí uma pessoa que você até conhece, que tem horas e horas que não come, não que não esteja com fome, é que não tem literalmente o que comer. E às vezes a gente fica insensível, não é? A gente não ajuda, a gente não partilha, a gente não tira um pouco de nós. Olha, meu querido irmão e irmã, ali tinham 7 pães, 7 é perfeição, não é? Depois lá no final do Evangelho a gente vai ver que sobraram 7 cestos, não é? 7 pães e alguns peixes, que Jesus ali
com a colaboração dos discípulos, faz multiplicar para aquela multidão. Ô meu irmão, ô minha irmã, se nós nos colocarmos a serviço do Senhor, podem ter certeza absoluta que não vai faltar alimento no mundo. Olha, quando a gente fala que está faltando alimento no mundo, é porque nós estamos muito egoístas, só juntando, só juntando, só juntando. Muitas vezes perde lá na geladeira, muitas vezes perde lá na despensa e a gente joga fora, não é verdade? Quanto alimento, meus queridos, nós jogamos fora e aquele lá morrendo de fome porque nós jogamos fora. Olha, aqui é o material, mas quantos lá morrendo de fome e nós com o nosso conhecimento da palavra, com o nosso conhecimento de Jesus, com o nosso conhecimento do Evangelho, que seja pouco. Nós não divulgamos, nós não levamos para frente, nós ficamos egoístamente só com ele para nós. Olha, a palavra de Deus, ela tem que entrar em nossas vidas e sair para saciar a vida do outro. Olha, nós temos que preocupar com a vida física do irmão, mas preocupar também com a vida espiritual do nosso irmão. Olha, meu querido, é muito triste a gente ver a sociedade no mundo de hoje preocupada só com o seu umbigo, não é? Vão criando leis para escravizar, para matar, e nós precisamos enfrentar tudo isso com coragem, porque Jesus está nos convidando a fazer como ele, ter compaixão da multidão, ter compaixão do povo que está aí desempregado por causa desse coronavírus, ter compaixão da multidão que está aí sedenta de uma palavra de conforto diante dessa pandemia que causa muita tempestade, que causa muita dor. Olha, meu querido irmão, irmã, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque uma vez saciados, a gente vai poder alimentar o outro. Vamos fazer isso, meu querido. Vamos procurar a Santa Missa, vamos procurar as orações, vamos nos abastecer de força e coragem espiritual para podermos ajudar o outro na sua necessidade material, mas também espiritual. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar. Eu daqui, você daí. Amém? Que assim seja. Amém.